Você sabia que o estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar corte de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve! Fala pessoal, nosso podcast já vai começar. Eu quero deixar vocês com uma mensagem e agradecimento aqui dos nossos queridos patrocinadores. Bom, o primeiro deles é o Estúdio Realize Podcast. Você quer gravar o seu próprio podcast, você quer difundir a sua imagem, divulgar a sua empresa, seu produto, a sua marca ou o seu serviço, você pode contar com o Estúdio Realize, inclusive para gravar o seu curso digital. Nós estamos localizados aqui no Cadima Shopping, estamos prontos para receber você e te ajudar na realização do seu sonho. Então entre em contato com a gente através do WhatsApp ou do Instagram Estúdio Realize NF. Bom, nosso próximo patrocinador é o BI, curso de línguas e idiomas, né? Localizado aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, ali na subidinha das Brownies. Você quer se desafiar, aprender um novo idioma, seja inglês, seja espanhol, né? Independente de qual for o idioma que você queira aprender, entre em contato com o BI. Marca uma aula experimental, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Para você que quer conhecer um pouco mais do espaço, saber dos benefícios que falar um novo idioma pode te proporcionar, dá uma olhadinha aqui no DutraCast, no meu canal, e escreve assim, BI. Porque eu gravei uma entrevista com a proprietária lá, a dona Rosângela, e foi uma entrevista super legal, tenho certeza que vocês vão gostar e conhecer melhor o trabalho do BI. Um agradecimento também a Icontes, contabilidade e assessoria financeira. Muitas vezes as pessoas me procuram querendo fazer uma consultoria empresarial, da qual eu faço, né? Tenho um MBA em consultoria empresarial, mas muitas vezes a sua dúvida envolve um contador e não necessariamente um consultor financeiro. E sempre que isso acontece, é com a Icontes que eu conto, é com eles que eu entro em contato para a gente poder fazer uma assessoria completa para os nossos clientes, porque muitas vezes você precisa saber se está na hora de mudar de patamar, se não está, se está na hora de você ir para um simples ou para um lucro real. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, eu inclusive tenho essa dúvida, eu não sei fazer nem a minha declaração de imposto de renda, não tenho paciência para fazer, né? Faço investimento com ações dentro e fora do Brasil, né? E conto com a Icontes Contabilidade para fazer todo esse trabalho de gestão também das nossas empresas para a gente. Então você que está aí de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a Icontes através do WhatsApp que está passando aqui na tela para vocês ou pelo Instagram, @icontes.contabilidade. A Runner Calçados, nosso novo patrocinador também, nosso mais recente patrocinador, é você que você precisa comprar um novo calçado, de repente para ir para academia, para você trabalhar, você que passa muito tempo em pé também, inclusive é algo que eu passo, muitas vezes aquela dor que você sente na coluna, no joelho, no pé, pode ser pelo tipo de calçado que você está usando que não condiz com o trabalho que você tem. Então você saber usar o calçado adequado vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida e inclusive pode te auxiliar nas suas dores também. Então eu recomendo a Runner Calçados. Eles têm marcas específicas, né, recomendadas por ortopedista, como a Skechers, por exemplo, mas também tem grandes marcas como Olímpicos, ASICS, Nike e muito mais. Tá? E não só para os homens também, claro, linha feminina, tem botas, sandálias, roupas sociais, né, para os homens, tem bolsas, mochilas, carteiras, cinto, meia e muito mais. Então vai ali no centro da cidade, em frente ao centro de turismo e conheça toda a linha da Runner Calçados e claro, sigam eles no Instagram, @Runner com 2 N's, tá pessoal? Calçados e tenham acesso a toda a coleção da loja. Bom, um agradecimento muito especial também a Pizzer, a mais nova patrocinadora aqui do Estúdio Realize, aliás, do DutraCast também, estando presente aqui com a gente em todos os episódios. Agora vocês vão ver essa marca aqui com a gente, que estão apoiando esse projeto de levar a educação financeira para as pessoas. E você que quer se desafiar, que quer estudar um novo instrumento, inclusive, eles são nossos parceiros aqui. Eu indico para os nossos clientes aqui do Estúdio Realize que façam aula de canto para que possam melhorar a questão da respiração, a questão da postura, tonalidade da voz e até a oratória. Então vale muito a pena para você que trabalha com comunicação também fazer aulas de canto pelos vários benefícios que tem. Mas não só isso. Quer aprender um novo instrumento, quer se desafiar independente da idade que você tenha. Existem vários estudos científicos mostrando que a gente aprender coisas novas
trabalha muito bem a nossa saúde mental. Né? Então, de repente, é um hobby que você sempre teve aquela curiosidade de tocar um instrumento, faça como eu, faça como dezenas de outros alunos também. Estude na Pitzer. Tem aqui, gente, o Instagram, tá? Para vocês, tem aqui o WhatsApp na tela também. Entre em contato com eles, faça um orçamento, marca sua aula experimental, que eu tenho certeza que depois da aula experimental vocês vão querer ficar com eles ali, tá? Então entre no Instagram para ter acesso, tem guitarra, tem violão, baixo, teclado, aula de canto e muito mais, tá? Então entre em contato e quem sabe a gente se esbarra por lá. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de empreendedorismo. Hoje a gente vai falar de carreiras mais uma vez, a gente vai falar sobre direito, uma carreira que está muito em alta, as salas sempre cheias aqui em Nova Friburgo, né? Pelo menos nas universidades que eu tive a oportunidade de estar. Sim. É igual a educação física, né? As salas estão sempre cheias, né, Letícia? Com certeza. Bom, e hoje, mais uma vez, gente, ela não é minha prima, apesar de a gente estar quase adotando, né? Já é a segunda vez, na terceira vai poder pedir música, mas está aqui a Letícia Dutra. Letícia, muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada por ter me chamado de novo para a gente estar participando aqui. Olha, e eu tô me sentindo agora mais... não exclusiva, eu tô me sentindo mais importante, porque a Letícia, ela veio lá do Tocantins para dar uma entrevista pra gente, olha só que legal. Pois é, a Letícia, ela não atua mais em Nova Friburgo, né? Vou deixar você falar, né, Letícia? O que aconteceu, Letícia? Você fugiu de Nova Friburgo, abandonou a gente? Na verdade eu casei. E meu marido é militar, né? Na verdade eu conheci ele aqui, aí ele já estava programado para ir para lá para Palmas. Ah, entendi. E aí a gente se conheceu, a gente foi namorando à distância, eu ia para lá, voltava, e tinha facilidade por conta também dos processos hoje serem virtuais, né? Então eu conseguia trabalhar de lá tranquilo, consegui ficar com os processos aqui, consegui atuar. E aí, noivamos ano passado, casamos em fevereiro desse ano, dia 15. Ah, mas parabéns. Aí parabéns eu tô lá e tô aqui. Continuo vindo pra cá sempre, como eu tô aqui essa semana. Entendi. E fico indo e vindo. Lá é calor, né? Lá é bem quente. Hoje lá deve estar uns 37 graus. Caramba. Eu senti bem quando eu cheguei aqui, o frio. Lá acho que nem tem inverno lá. Lá não tem inverno. Lá é calor com chuva e calor sem chuva. Isso é que é amor, cara. Isso é que é amor. Que coisa bonita, eu saí de um extremo pro outro, meu Deus. Exatamente. Complicado. Bom, gente, deixa a Letícia se apresentar, mas antes disso, né, para quem não me conhece ainda, porventura, sou Hugo Dutra, consultor financeiro, ajudo você a ter uma vida financeira organizada. Você que precisa montar um planejamento financeiro, seja para aposentadoria, intercâmbio, casamento, né, seja lá qual for o seu objetivo, eu posso te ajudar nessa jornada, até te ajudar a sair das dívidas, né? Às vezes você está endividado, muita gente me pergunta sobre investimento, qual é o melhor investimento que tem? A pessoa não sabe nem o que é uma Selic, ou então está toda endividada, então a gente tem que respeitar as etapas que a gente está. E a escadinha clássica é essa, gente. Quitar nossas dívidas, montar uma reserva de emergência, aprender sobre finanças e investimentos, e então começar a investir o nosso dinheiro. E eu estou aqui para te auxiliar da melhor forma possível. Sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência, que o livro por si só já fala bastante sobre todo esse conteúdo, né, que a gente está sempre abordando aqui. Então, ter uma vida financeira organizada, quitar suas dívidas, viver uma vida minimalista, dependendo do momento de vida que você está. Eu sempre gosto de falar isso, que tem gente que faz do minimalismo um estilo de vida, e nada contra, né? Você viver praticamente no modo sobrevivência. Né? Eu sou mais a favor quando você está ali com dívidas, ou quando você está com um objetivo muito bem determinado que você quer alcançar, aí vale a pena. Mas tudo isso e muito mais a gente trata aqui no livro, tá bom? Letícia, advogada, se apresente, por favor, mais uma vez. Eu queria que você falasse também, eu sempre pergunto, quando o tema é carreira, eu sempre pergunto às pessoas o porquê que elas escolheram, né, essa profissão, né? Apesar de a gente ter conversado com isso da última vez, mas para quem não teve a oportunidade, o privilégio de assistir a entrevista, fala aí pra gente. Bom, eu sou Letícia, né? Eu já advogo há quase 8 anos. Hoje eu atuo nas áreas civil, consumerista, trabalhista, previdenciária, eu faço também área de família, né? Eu me formei em 2016 e em 2017 eu já estava advogando, né? E assim, eu sempre quis fazer direito, né? Acho que é uma coisa da minha personalidade. Sempre tive essa questão de querer me defender, querer defender as pessoas e querer fazer bem por elas. Querer ser a voz das pessoas mesmo. Eu sempre tive isso comigo. Sempre fui defensora de todos. Então, eu achei que o direito ia ser adequado para mim. E quando eu comecei a fazer faculdade, fui vendo que realmente não tinha como escolher outra carreira. Era isso mesmo? Era isso mesmo. Sou muito feliz advogando, sou muito feliz fazendo o direito. E, assim, para mim é a maior satisfação eu conseguir entregar o resultado, ou se não conseguir entregar o resultado, que a pessoa fique satisfeita ali como que eu trabalhei por ela, né? Sabendo que eu tentei fazer de tudo por ela. Que a pessoa foi representada, exatamente. Né? Que eu vejo que falta muito hoje também nos advogados um pouco de empatia pelas pessoas. Humanidade, eu vejo muita soberba. Até eu vejo que a profissão da advocacia, ela tem um estereótipo muito forte, né? E ela acaba sendo uma barreira, às vezes, para a pessoa procurar um auxílio, né? Às vezes a pessoa
tem uma necessidade, espera o problema ficar muito grande para procurar um advogado, porque acha que vai ser maltratado, que a pessoa vai até ridicularizar o problema dela, né? Sim. E não vai ter aquela atenção que ela precisa. Porque muitas vezes o advogado tem que ser um pouco psicólogo, né? Porque nem sempre o problema é muito simples. A maioria das vezes ele é mais complexo. Imagino. E aí a gente tem que ser um pouquinho, né? De ter um pouco de empatia. Às vezes a pessoa vai ligar pra gente num horário inoportuno e tá numa ansiedade muito grande. Você tem que explicar como é que funciona, que não precisa ter essa ansiedade, que as coisas funcionam assim, assado, né? E eu vejo que os advogados hoje estão muito frios com as pessoas. E até quando eu recebo processo de outros advogados, a queixa é essa. Às vezes não é nenhum trabalho que é mal feito. É só a falta de atenção, a falta de conversa, né? A falta de explicação. Às vezes o advogado ele é bom profissional, mas não é empático, né? Às vezes ele não tem aquele traquejo mesmo para lidar com o público. Pois é. Letícia, a primeira pergunta que eu queria te fazer era até similar. Você até, parcialmente, talvez já tenha até respondido. Mas eu já trouxe, acho que uns 4 educadores físicos aqui. Apesar de não exercer, eu sou formado em educação física, é um tema que eu gosto bastante. E a primeira coisa que um profissional de educação física tem que gostar é de saúde e de esporte. Né? Pode não ser musculação específica, mas às vezes ele gosta muito de esporte, que foi o meu caso. Eu não sou muito fã de musculação, apesar de ser, na minha opinião, o esporte mais completo que existe, o melhor, mais saudável, porque trata de qualquer coisa. Sim. Mas às vezes eu sou apaixonado por um determinado esporte e quero fazer aquilo para enriquecer. Então esse é o principal requisito, acho que é o primeiro. Qual pré-requisito você acredita, ou quais pré-requisitos a pessoa que quer cursar direito tem que ter, para a pessoa não se desiludir no meio do curso e acabar perdendo tempo e dinheiro? Ah, com certeza. Eu acho que o primeiro, assim, o principal é você querer se colocar no lugar dos outros e você realmente fazer as coisas como se fosse para você. Né? Até os advogados eles têm um problema muito sério, que eles resolvem o problema de todo mundo, menos o próprio, né? Porque a gente fica tanto com essa questão de resolver tudo para todo mundo que a gente não resolve para si. Então, mas isso é o principal. Se você não tiver a prioridade, né, colocar as pessoas como prioridade, você não consegue ser um bom advogado. Porque tudo vai ser mais importante, né, se você não priorizar o seu trabalho. E a gente, colocando isso num patamar elevado, você já entendeu tudo sobre a advocacia. Né? Que realmente a advocacia ela serve para que você defenda alguém de uma coisa que ela não consegue fazer sozinha. Então, se você não tiver essa questão intrínseca, né, na sua personalidade, no seu entendimento, você sofre com a advocacia. Porque você se sente como uma pessoa incompetente, se você não tiver essa questão internalizada, né? E, além disso, você precisa ter uma certa coragem, né, de enfrentar esses obstáculos. Tanto obstáculos da própria profissão, que você tem que ter uma escrita boa, né? Que você tem que ter uma percepção legal. E tanto de enfrentar no seu dia a dia questões que são um pouco burocráticas, né? Você, às vezes, não vai ter assim, uma recepção tão calorosa de um juiz, né? Você tem que ter ali uma certa postura para poder lidar com ele, mas não quer dizer que você não possa enfrentá-lo ou falar uma coisa que deve ser dita, né? E até a gente vê muito hoje viralizando vídeos de advogados que questionaram os juízes, né, durante audiências. Mas esse é o certo, porque o juiz, às vezes, ele acha que a hierarquia, que na verdade legalmente não existe, porque a lei fala que todos são iguais, né? No sentido de promotor, advogado e juiz, o juiz sempre se acha superior. E, às vezes, ele coloca a gente numa posição de uma vulnerabilidade que não existe. Né? Então, você tem que ter uma coragem em você, que se você pode desenvolver, né? Mas se você já tiver melhor, para ter esse enfrentamento, de falar assim, não, o que está escrito é isso, o que está na lei é isso, eu vou falar assim, porque eu tenho direito à palavra e pronto. Correndo né? o risco de ser acusado de um desacato? Correndo o risco. Porque, dependendo, né? Dependendo, você corre o risco. Porque o juiz depende muito, né, do comportamento dele. Às vezes você pega ele num dia muito ruim e ele não quer ouvir, por exemplo, uma testemunha sua. Aí ele cisma que a testemunha não é importante. Então você tem que ali sempre estar debatendo, lógico, de forma. Então tem isso, eu não sabia que tinha isso não. Então Tem. Às vezes você prepara a testemunha, faz todo Prepara aquele a trabalho ali testemunha, e chega lá e fala, não quero ouvir. Acontecem muitas coisas no dia a dia, né, da advocacia, que a gente precisa realmente se impor. Não, eu quero que conste em ata X coisas. Ah, não vou constar. Tá na gravação. Não, mas você tem que constar, porque tá escrito no artigo tal, que tem que constar. Né?
Então, você tem que estar sempre preparado para essas coisas e não assim, senão você acaba ficando numa situação de que você vai ser sempre diminuído, né? E isso vai te deixando desanimado no seu dia a dia, porque você pensa depois, eu podia ter falado isso. Mas já passou o momento. É igual quando a gente discute com alguém na rua, Exatamente. leva aquilo pra cá, E no podia direito ter isso é falado. pior, porque tudo é prazo, tudo é momento, né? E tudo isso está previsto na lei. Se você perder aquele momento de se manifestar, você não pode mais fazer. Então, se você não faz no momento adequado, você perde o direito de fazer. Então, você tem que ir realmente preparado, na cara e na coragem, e também tentar não se exaltar, porque não adianta. A gente vê também pessoas que discutem mesmo, né? E perdem um pouco aí a postura. Leva pro pessoal, já. E aí já ficam em outro patamar aí desnecessário, né? Mas é importante você ter essa coragem e se manifestando, porque eu vejo que tem muita gente que começa a fazer direito que tem essa questão internalizada realmente, que gosta da área, mas é muito tímido ou é muito retraído, né? Uma pessoa assim, introvertida. E aí, quando começa a advogar, começa a ficar frustrado demais. Porque a profissão, ela exige de você que você seja um pouco mais solto, naturalmente. Tanto para você captar cliente, quanto para você atuar. E aí a pessoa começa a se frustrar com a advocacia e fala, a advocacia é muito ruim, é porque o cliente é ruim, porque não dá dinheiro, é porque não é isso. É porque você não entendeu o que a profissão precisa, né? São muitos pré-requisitos, assim, importantes que tem que ter, né? Porque, lógico, toda profissão exige da gente um pouco mais de uma habilidade, mas normalmente o que eu vejo no mercado é assim, você tem uma habilidade ali que você tem que ter, e o resto são coisas que vão somando a você. Sim. Agora, o advogado, pelo que eu percebo, não, ele tem que ser bom em oratória, ele tem que ter postura, ele tem que ter coragem de bater de frente, ele tem que ter esse autocontrole, às vezes, num acordo, ou no meio da audiência que, né, ficou acalorado aquilo ali, ou numa situação de divórcio, por exemplo. Que todo mundo... Exatamente. Então, são muitas qualidades que você tem que ter bem desenvolvidas, né? Bem desenvolvidas. E o momento para você fazer isso é realmente durante a faculdade. Né, ou nos estágios que você vai procurar, ou no momento da prática jurídica, a gente tem as aulas de prática jurídica, a gente faz também júri simulados, a gente faz audiências simuladas durante a faculdade. Então, esse é o momento de você desenvolver. Se você realmente não conseguir, você vai enfrentar mais dificuldades durante a profissão. Não quer dizer que você não vai conseguir fazer, mas pode ser que você mesmo internalize de forma negativa a própria profissão por conta de uma coisa que você não desenvolveu. O que você acha que a pessoa pode fazer para desenvolver melhor, né, o seu pessoal, o seu profissional? Porque às vezes a pessoa você se preparou na faculdade, você já deu essa dica aqui, mas a pessoa de repente chegou no mercado de trabalho e ainda está com algum déficit, alguma coisa, o que ela pode fazer? De repente um curso de oratória? Eu gosto, já querendo me intrometer aqui numa das respostas, a arte marcial sempre me ajudou muito nessa questão de autoconfiança. Sim. Então eu sempre fui muito retraído, sempre fui muito tímido, poxa, Sim. criado pela minha mãe, aquela mãe coruja, aquela coisa toda e tal. Então sempre foi muito assim. Então a arte marcial ela me deu uma libertação de tipo assim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz e tipo, sabe, de você erguer o queixo. Então nesse sentido me ajudou na questão da autoconfiança. Mas fora a autoconfiança, tem alguma coisa que você acha que possa ajudar o profissional a se tornar um profissional melhor? Olha, eu acho que você tem que trabalhar muito as suas relações pessoais. Porque, às vezes, o seu pessoal é que não é tão desenvolvido. Aí, se você, por exemplo, tem um amigo, é porque você não se desenvolve muito para conversar com as pessoas. Então, é sempre bom você procurar aulas coletivas. Né? Porque com a aula coletiva, ela vai te forçar a conversar com outras pessoas. Aí, você, naturalmente, vai se abrindo, vai treinando ali como que você vai abrir uma amizade, né? Como que você vai começar ali a se introduzir, como é que você vai criar o seu grupo, né? Porque até para você captar um cliente, o advogado capta muito cliente assim, na fila do mercado, né? Conversando com alguém na rua, um vizinho, alguém que indica, num ponto de ônibus. É só assim, você ter uns feelings, né? Sobre algumas situações. E você precisa trabalhar esse pessoal, né? Expandir o seu círculo de amizades, fazer questão que as pessoas saibam que você é advogado. Porque não adianta você querer, por exemplo, impulsionar conteúdo no Instagram se as pessoas que moram do seu lado não sabem que você é advogado. Né? Então, as pessoas têm que perceber que, às vezes, as relações pessoais delas que estão ruins, né? O jeito dela lidar com as pessoas está ruim, né? Que aí, quando isso se abrir, o restante vai ser natural. Que bacana. Pô, legal, excelente dica. Você falou uma questão da empatia também, eu acho muito legal. Eu passei por uma situação, não vou citar nomes, porque assim, eu acredito que todo mundo tem fases ruins na vida, né? Eu quero acreditar que foi isso que aconteceu comigo. Mas eu tive uma advogada que me representou muito bem, né, numa situação, eu falei, poxa, por que não ela, né? Então, beleza, fui, e era praticamente uma causa ganha, porque a faculdade que eu estudava sujou meu nome por inadimplência, só que eu tinha pago todos os boletos. E, tipo, eu nunca tive nome sujo na minha vida, eu sou um cara extremamente chato, né?
com finanças, né? Desde sempre, né? Então aquilo pra mim foi, poxa, eu senti vergonha, sabe? Me senti humilhado, assim, pode parecer exagero, mas é isso que eu senti. Fui lá com recibo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Falei, bom, agora acabou, né? Falei, vou entrar com o processo. Aí, nisso, a diretora falou, poxa, Hugo, você quer entrar com o processo contra a gente? Eu falei, não quero não, eu vou entrar. Mas por quê? Eu expliquei a situação, ela falou, não, mas você nunca trouxe esse assunto pra mim, poxa, você tem acesso a mim. Traz pra mim, eu vou resolver pra você, beleza. Levei pra ela, mesma coisa, não adiantou nada. Passou meses e nada. E a faculdade me ligando 4, 5 vezes por dia, me enchendo o saco. Falei, beleza, vai ter que ser um processo. Cara, a advogada, ela não apresentou as provas. Os recibos que eu levei, ela não apresentou. Não sei que erro que ela cometeu lá, ela não pôde ir no dia, pediu o outro pra ir lá e tal. E, cara, fizeram uma confusão danada lá. Eu perdi um processo que era praticamente ganho, né? Só que, tipo assim, foi muito desconfortável, porque aí que eu falo que tem que ter o advogado ele realmente tem que ter muitas qualidades e empatia também. Porque a advogada de defesa, eu entendo que o papel dela é defender o seu cliente, né? Às vezes não é nem, faça-se valer a lei, às vezes não, às vezes a impressão que eu tenho é essa. O advogado ele tem que defender o cliente dele acima de tudo, que foi para isso que ele foi contratado. Independente do cliente estar certo ou não. Beleza. A advogada, ela deu a entender, assim, falando numa linguagem um pouco mais popular, talvez, que eu poderia facilmente ter falsificado aqueles comprovantes. Cara, aquilo me deu uma raiva, aquilo me deu um ódio. Deu vontade de falar, você tá jogando o quê, pô? Vagabundo, assim, sabe? E eu fiquei quieto, assim, olhando. E o advogado, nada. E, sabe, ficou por isso mesmo. Aí, quando acabou aquela audiência, a minha advogada com a advogada defendeu, que saudade de você, abraçando e tal. E eu, assim, cuspindo fogo, super chateado, porque assim, é igual se sei lá, pega uma mulher de família, pega uma freira que tava passando, assim, sei lá, pregar o evangelho pra alguém na rua, pras prostitutas, aí foi presa junto com aquele monte de prostituta, chega lá todo mundo falando, é tudo prostituta. Então você imagina a vergonha. Eu me senti um pouco assim, sabe? Sim, talvez esteja exagerando no exemplo, mas se chamar uma pessoa honesta, de desonesta, falsificadora ainda por cima, e depois você vê seu advogado lá, então eu acho que faltou, não sei se é uma questão ética, eu entendo que vocês estão fazendo o trabalho de vocês, mas que antes de ser advogado, vocês são pessoas. Sim. E às vezes amigos, né? Só que eu falei, cara, isso tá meio inoportuno ali. Então, cara, esse tipo de situação deve ser corriqueiro pra vocês, né? Eu acho que assim, quando a gente começa uma audiência, eu sempre explico assim com um mês, depois de 15 dias, uma semana, e fico reforçando como que vai acontecer. E como que a situação ali pode gerar ou para sim ou para o não, né? Porque a audiência ela pode ter uma oitiva sua como autor da ação, ou pode não ter, pode ser só uma audiência de conciliação para ver se vai querer ter acordo ou se não vai ter. Então, quando só um advogado se manifesta e o outro fica quieto, dá essa impressão de que ele não falou ou deixou de falar, né? E, às vezes, ele só faz isso no papel e não informa o cliente, né? Então, eu acho que falta isso, a informação, né? De falar, olha, eu fiz isso e isso. Quando eu entro com ações, eu mando para a pessoa a ação pronta, protocolada, e mando o protocolo para ela. Se ela quiser olhar, acompanhar, ela pode acompanhar. Deixa ela livre para ela ver o que eu escrevi ali, né? Para ela saber exatamente como que eu coloquei no processo. Aí, quando a defesa vem, eu explico, olha, a defesa veio ao processo e disse isso, isso e isso. Ele, tá bom, mas o que você acha? Você pergunta, o que você acha? Vai ganhar? Não vai? Eu falei, olha, a gente tem que esperar. Tem argumento das duas partes, né? Não posso falar que uma causa é ganho ou deixar de ser. Tudo pode acontecer. Né? Porque coisas acontecem, assim, das coisas mais loucas possíveis no processo, que às vezes você acha que vai dar uma coisa e não dá. E eu sempre explico, eu falo, a audiência vai ser assim, não vai ter palavra para nenhum nem para outro, ou vai ter palavra para um e para outro, ou a pessoa vai propor a defesa dela de forma oral, não vai ser escrita, para a pessoa ficar informada ali e não achar que eu deixei de falar alguma coisa no momento oportuno, porque às vezes não é o momento de falar, né? Mas quando um advogado fala, o outro pode falar, entendeu? Então, assim, às vezes é bom você falar, mesmo que não seja o momento, só para dar segurança para o seu cliente. Né? Porque às vezes aquilo nem vai ser relevante naquele momento, porque o que vai estar de relevância é o que vai estar escrito, né? Então, essas manifestações, principalmente quando fala que falsificou documento, que na verdade tem uma tese de impugnação de documentos, que tudo que a pessoa junta, a gente impugna dizendo que não pode ser verídico, né? Porque são documentos unilaterais. Então, pode acontecer mesmo. Porque se chegar lá na frente e você precisar pedir uma perícia, você impugnou antes, né? Agora, se você não impugnou antes, pode ser que o juiz considere que precluiu o seu direito de impugnar. Nossa, tem isso, hein? Tem. Por isso que às vezes... Só que existe o jeito de falar, né? Eu acho que se você perder o respeito pela outra parte, não é o momento e nem o jeito correto de você atuar dentro de um processo, né? Até porque quando a gente está numa cidade pequena,
A gente tem que saber que a gente vai cruzar com a pessoa por aí. Sim. E tem gente que fica com raiva, aí você leva para um outro patamar, você não conhece as pessoas, né? Eu tenho essa preocupação de, né, prestar, mesmo que seja em outro polo, que eu esteja atuando para outra pessoa, de estar com respeito por ela, porque eu não sei da índole dela, não sei dela, e não acho que tenha necessidade de chegar nesse ponto, né? Então, acho que é uma falta realmente de informação do advogado conversar e tal. Porque, às vezes, a gente faz até um acordo em audiência, aí depois a pessoa questiona, mas podia ter recebido. Eu falei, mas eu não te expliquei antes que o valor poderia ser esse, você não concordou comigo. Agora, se o advogado não chega, não fala nada e de repente faz um acordo, a pessoa não gosta, aí ela fica com receio de questionar na hora, no momento da audiência. Então, a informação é a chave, né? Para a pessoa também não sair insatisfeita com você por uma coisa que poderia ter sido resolvida. Comunicação é tudo, então. Né? Exatamente. Eu queria trazer um assunto um pouco polêmico aqui, te pegando um pouco de surpresa. Porque o que acontece? Eu tenho vários colegas, né, advogados. Teve uma que a gente estava conversando há um tempo atrás e ela disse que ela trancou a matrícula no último período. Eu falei, menino, por que você não fez? Poxa, mesmo que você não fosse exercer, né? Eu, no último período de educação física, eu já estava decidido a ir para finanças. Sim. Mas eu falei, pô, já estou aqui, vou terminar de fazer, até porque eu gosto, né? Aí ela estava comentando, ela falou, cara, eu estava fazendo estágio numa empresa e a gente, como advogado, tinha que defender a empresa, independente de ela estar certa ou não. E eu não me senti bem fazendo aquilo, né? Acho que foi um caso até similar a esse, né? Alguma senhora que pagou e, enfim, né, ela tinha que defender a empresa e tal, ela falou, não consegui me sentir bem com aquilo. Conversando com outro colega meu, advogado também, aí eu comentei esse assunto com ele, ele falou, Hugo, isso aí acontece muito, mas, ó, cara, você é advogado, você tem que defender seu cliente. Aí ele comentou comigo, cara, eu defendi uma vez, um cara atropelou a mulher, o cara tava errado, ele atropelou a mulher, ela perdeu o braço e eu fui defender o cara. O cara me pagou pra isso? Eu falei, cara, eu não consigo, eu não tenho isso não. Agora é isso que eu quero te perguntar o seguinte, você acha possível hoje, com tanta concorrência, com tanta dificuldade que a gente tem, né, na área do direito, você exercer a profissão sem ferir os seus princípios? Olha, eu acredito que a gente, quando pega um processo, você tem que ser um pouco imparcial em relação ao que aconteceu. Você tem que olhar mais a questão processual. Principalmente quando a pessoa é culpada. Porque quando ela é culpada, você não tem o que falar, né? Em relação ao fato. Mas em relação ao direito, sempre tem alguma coisa. Porque, por exemplo, você pode entrar com um pedido de indenização, por exemplo, nesse caso de acidente de trânsito. Ela pode pedir um patamar exorbitante. Então, você não vai olhar o fato e se ela atropelou, ela tem culpa. Você não vai questionar muito isso. Você vai questionar o valor, você vai questionar a fórmula de cálculo, você vai questionar se cabe dano material, se não cabe dano material, se cabe dano moral, se não cabe dano moral. Aí você vai na parte processual mesmo. Entendi. Então, quanto mais você foca no fato de alguém culpado, pior você fica. Porque você sabe que você está defendendo alguém que realmente é culpado. E isso acontece muito, porque nem sempre a gente vai pegar pessoas que realmente são autores de ação, né? Que são inocentes. E às vezes acontece até umas situações assim, por exemplo. Eu tenho clientes idosos que de vez em quando falam que tem empréstimos na conta dele que eles não contrataram. Aí o banco vai lá e junta o contrato assinado. Entendeu? Então, você entra com uma ação, né? Achando que a pessoa está certa e ela está errada. Então, isso acontece tanto defendendo quanto você entrando com a ação. Mas você tem que focar realmente na parte do direito, porque senão você realmente internaliza, né, essa negatividade e começa a ficar com essas paranoias de que você está sendo conivente com as coisas erradas. Né? E, na verdade, o foco é o direito. Respondeu bem. Mas o meu foco sempre foi esse. Não tinha pensado nisso. Eu sempre pergunto, né, o que aconteceu para ver se tem ali alguma excludente, né, para ver se consegue botar uma culpa concorrente, por exemplo. Mas nem sempre a gente tem, né, essa benevolência da pessoa ter alguma excludente. Então, você vai mais na parte do direito, ver se aquele documento está certo, às vezes tem junto um atestado que não está assinado por um médico, não tem data. Então, tudo isso a gente tem que analisar. É mais uma parte formal mesmo. Né? Entendi. Eu vou te falar que isso acontece mesmo. No tempo que eu trabalhei no banco, nossa, mas o que tinha de idoso. Mas eu não pedi nenhum empréstimo e eu ia puxar, estava lá realmente assinado. Acontece muito, né? Porque o banco às vezes confia no gerente também, né? Aí fala, você está com uma dívida, quer refinanciar, aí aparece lá um contrato novo. Aí ele olha, e que contrato é esse? Aí esquece.
Isso acontece muito. O que eu via muito acontecendo no banco era o pessoal falar assim, você tem um empréstimo aqui com a gente, né? Tem, então, pois é, tem um troco aqui para você receber. Porque, na verdade, esse troco, explicando pro pessoal de casa, é tipo assim, a taxa de juros era 3%, aí teve uma redução para 2%. Né? Então, a pessoa ela tem esse amparo que ela consegue renegociar esse contrato vigente, mesmo que na época a vigência era 3%, ela consegue reduzir para 2%. Né? Só que muitas vezes, o que o gerente do banco faz? Ele já aproveita e bota um valor maior ali, ou ele refinancia aquele negócio ali e fala, vai ter um troco. Não é um troco, é porque ele refinanciou o valor. E então, te deu só o que ficou sobrando. Exatamente. Então, assim, tem como você fazer para o cliente só a redução dos juros, beleza, né? Até aconselho todo mundo que tem empréstimo ir lá, se informar. De preferência, vai com seu filho, vai com seu neto, vai com alguém que entende, para poder te dar esse auxílio. Mas o que muito bancário desonesto faz é isso, é jogar um valor a mais ali. Às vezes quer bater uma meta, vai lá. E as metas são altas, né? Sim. A minha era R$500 mil, para o pessoal ter uma ideia. Era R$500 mil por mês que eu tinha que fazer. Eu sei que acontece essas coisas, né? Porque a gente vê muito, né? Nas áreas que eu atuo, eu vejo muito empréstimo indevido. Tanto empréstimo consignado perante o INSS, quanto empréstimo normal, né? Porque fica aquele banco de dados, né? A pessoa já contratou um empréstimo uma vez, fica o banco de dados, e a pessoa vai lá e joga. Refinancia que ela nem sabe. Só que muitas vezes tem, né? Os contratos assinados, ou tem... Hoje fazem muito contratos online, né? Aí tem a foto da pessoa, o ID de localização, o e-mail, todas as formas de confirmar. E a gente só descobre, às vezes, no processo. Pois é. Deixa eu só dar uma alerta que eu lembrei aqui rapidinho. Teve um padre até... Coitado, fiquei com muita pena dele, né? Faz 1 ano isso já. Ele entraram em contato com ele, aí tava lá, foto do banco, sou o seu gerente do banco tal, você tem um empréstimo com a gente aqui. Não, perdão, você tem um cartão de crédito com a gente aqui e fizeram uma compra no seu nome. Eu vi muito isso acontecer depois. Fizeram a compra agora na Casa de Bahia ou na Lojas Americanas aqui de um iPhone, de um computador. Você reconhece essa compra? Não reconheço não. Não, pode ficar tranquilo, a gente vai cancelar aqui, só que eu vou fazer aqui. Eu vou te mandar um link pelo WhatsApp, aí você clica no link que a gente vai fazer o cancelamento da compra pro senhor. Beleza, ele clicou ali, deu acesso aos bandidos. Os bandidos, além de terem limpado a conta, a poupança dele inteira, ainda solicitaram empréstimo ainda. Pois é. Então, hoje em dia a gente tem que ficar muito atento. Hoje os golpes estão muito avançados, né? Cada vez mais. Nossa, é uma coisa loucura. Até a gente estava conversando aqui informalmente, antes de começar, sobre o golpe do advogado, né? Que hoje, nossa... sim, fala aí. Uma coisa... que está prejudicando bastante a gente. Porque os processos são eletrônicos hoje, né? Então, você tem um sistema que você acessa e você consegue ver o processo de todo mundo. Você só precisa do nome dela ou do número da OAB, né? Ou você pesquisa o seu CPF, o que você tiver de informação. E ali você consegue todos os processos que ela tem. E basta você clicar em um processo que lá abre todas as informações. Abre as petições, abre as juntadas, os documentos pessoais. Aí fica endereço, telefone, tudo lá. E aí... os bandidos, pensando nisso, né, que existia essa possibilidade, se usam ou de advogados ou de terceiros que tenham acesso a esses sistemas, porque tem sistemas que são um pouco mais públicos que os outros precisam de certificado digital, né, de você ter uma assinatura eletrônica para entrar. E aí, essas assinaturas, elas ficam gravadas lá, a gente sabe quem acessou o nosso processo, então fica lá, mas eles pegam as nossas fotos, né, ele pega em rede social as nossas fotos, fazem um novo número de WhatsApp e entram em contato com os nossos clientes, falando que os processos foram ganhos e que saíram, que eles precisam de um valor para poder... ou sair o mandado, ou que os honorários são tanto. E a pessoa vai lá e paga, a pessoa some. Né? Aí depois é que a pessoa vem procurar a gente. Você não trocou de número, que eu recebi essa mensagem, mas antes elas não entram. E aí perdeu, né? Dificilmente recupera, né? Olha, hoje, como o golpe está muito avançado... é muito difícil recuperar, porque é uma quadrilha muito grande, né? Saiu até, acho que no Jornal Nacional, tem umas 2 semanas, que era uma quadrilha que estava em todos os estados do Brasil. Caramba. Era uma quadrilha só em todos os estados. Então, eles usam contas de laranjas, que eles abrem contas só para esses picos, depois vão lá, abandonam aquelas contas, e a pessoa nem sabe que foi usado ali o CPF dela para receber uma coisa de golpe. Então, é muita gente envolvida. Então, é uma coisa muito difícil. O ideal mesmo é alguém fez contato com você por outro número, é você entrar em contato com o número que você já tem, ou se você perder, você pesquisar a pessoa na rede social, para ver se tem algum link ali. Hoje em dia está mais fácil, a gente entra no Instagram de qualquer um, a gente acha pelo nome, manda mensagem no direct, para ver se é realmente a pessoa, né? Eu tive clientes, né, nesses casos de golpe que fizeram comigo 2 vezes, que entraram em contato comigo pelo Instagram, que já eram clientes que já não tinha processo uns
4, 5 anos. Uhum. Aí entraram em contato comigo. Falaram assim, olha, eu recebi essa mensagem aqui, esse número é seu. Eu falei, não, a gente nem tem mais processo. Por que eu mandaria mensagem para você? Uhum. Né? Às vezes de processos arquivados. Então, é muito complicado. A gente tem que ter muito cuidado o tempo todo com tudo que a gente recebe de novo, né? Tanto por ligação, tanto por mensagem. É muito complicado. Então, na dúvida, entra em contato com o advogado. Na dúvida, entrar em contato com o advogado. De preferência pessoalmente ou videochamada, para poder identificar, né? Que você tem isso entrar em ainda, né? contato, porque, assim, é muito difícil o advogado trocar de número. Uhum. Porque ele perde o contato de todo mundo, né? Uhum. E ele já tem aquela vinculação ali com o contato que ele tem desde sempre. Então, é difícil. Socialmente, se ele perder, não conseguir recuperar na operadora. É muito difícil o advogado trocar de número. Entendi. Bom, depois desse bate-papo, a gente pode falar do que a gente meio que combinou que ia falar, né? Acho que agora a gente pode entrar na nossa pauta, né? Que a gente tinha basicamente acordado, que é essa transição, né, para o online, que teve principalmente depois de 2020, né? Talvez. Eu acho que era o curso natural da história, a gente em algum momento ia chegar, só acredito que a pandemia antecipou e muito todo esse processo, né? E eu queria saber da sua opinião, apesar de ser obviamente positiva, né? Tanto você tá com sorrisão, casou, né? Tá morando agora em outro estado. E eu acredito que isso tem sido um grande facilitador para você tomar suas decisões também, né? Porque antigamente, quando a gente começou a advogar, né, tudo dependia do acesso ao fórum, né? E também as pessoas tinham o hábito de tudo presencial. Então, o advogado bom era aquele que tinha um escritório e que ficava lá 24 horas. A hora que você passasse, ele tinha que estar lá, né? Eu já tive escritório físico, já tive 2 salas comerciais. E na minha primeira sala era muito comum as pessoas simplesmente aparecerem no escritório, que eu nunca vi na vida, que estavam passando pela rua. Vou procurar um advogado hoje. Aí ela subia no prédio, perguntava ao porteiro, aí o porteiro, vai lá nela que ela tá lá. Aí ela vinha, tô precisando de advogado. Aí não marcava horário, nunca tinha te visto, chegava lá, se apresentava, pronto, resolvia. Então, existia esse hábito das pessoas estarem na rua e procurarem na rua. E isso foi acabando, né, com o tempo. E com a pandemia, isso mudou da água para o vinho. A gente já tinha o sistema eletrônico, que era o PJE, que estava implementado principalmente no juízo trabalhista. Só que era uma transição que ia acontecer de forma lenta. A gente já conseguia dar entrada nos processos de forma eletrônica, que a gente passava tudo para PDF, escaneava documento. Aí era até mais rigoroso, porque o juiz não aceitava, por exemplo, que você colocasse identidade e CPF no mesmo PDF, tinha que ser separado, tinha que estar na linha correta do documento, ele não podia estar virado, porque ele não queria virar o documento. Então, era muito mais rigoroso, né, quando começou, né? Só que aí, em 2019, mais ou menos, a gente ainda tinha a questão presencial. Era só o processo, a entrada e os peticionamentos no juízo trabalhista. Eram eletrônicos, o restante era tudo presencial. Então, a gente ainda tinha que ir para as audiências presenciais. Se a gente precisasse cobrar um processo, a gente tinha que ir até o fórum, o juízo trabalhista, o juízo federal. Então, tudo ainda era um pouco incerto. E não tinha uma previsão de que os processos anteriores fossem ser totalmente virtualizados. Isso ia acontecendo quando o servidor estava com tempo, né? Então, até quando a gente ia pesquisar, a gente pesquisava primeiro para ver, é físico ou eletrônico? Aí, se fosse físico, a gente tinha que ir ao fórum para ir lá consultar, e deixava a carteira, te levava para Xerox. Era toda uma questão assim, muito mais trabalhosa, né? Até muitas pessoas procuravam, à época, olha esse processo para mim. Não era só olhar como a gente tem hoje, abre o computador e olha. Né? A gente tinha que ir no fórum, aí vai lá ver se o processo está com um prazo para alguém, que senão a gente não podia pegar o processo. Aí a gente deixa a carteira, às vezes você não está habilitado, às vezes era processo sigiloso, aí você não podia pegar. Tô cansando só de imaginar essa burocracia. E eram, assim, volumes grandes, né? Porque eram muitos documentos, tinha um limite de página, então você pegava aquilo tudo, ia para a salinha do OAB que tinha do fórum, ficava lá olhando tudo, coisa por coisa, porque não tinha aquelas identificações de que isso é certidão, isso é despacho, isso é documento. Aí eu olhava, depois de ir lá devolver. Então, a gente tomava um tempo muito grande para fazer uma coisa muito simples, né? E aí, quando veio a pandemia, que não podia mais ninguém estar presencialmente para fazer nada, o judiciário ele se viu numa posição que ele precisava mudar radicalmente, né? E aí, começaram essas ideias de audiência por videochamada, os aplicativos eles foram crescendo, né? O Teams, o Zoom, eles começaram a ser muito usados. Sim. Todo mundo passou a trabalhar home office, né? Começaram aqueles monte de medida provisória, de que tal momento ia ser presencial, aí tinha bandeira vermelha e bandeira amarela, uma confusão danada.
E aí o fórum abrindo, fechando, a gente falou, não, vamos implementar tudo online. Aí começou esse processo de implementação, né? Aí os sistemas eles foram se atualizando. Digitalizaram o que estava para trás ou mudaram dali para frente? Digitalizaram, mas assim, os que estavam em curso ainda para não sentenciar foram digitalizados. Os funcionários ainda iam para o fórum, né, num regime de escala, para poder fazer essa digitalização, para a gente conseguir ter acesso, né? Aí começaram a digitalizar e começaram a marcar as audiências online. Aí começou as dificuldades, né? Porque nem todo mundo estava acostumado, nem a gente não sabia como é que era para acessar um link. E se esse link não desse certo, como é que você fazia? Aí você ligava para o fórum, aí, às vezes o juiz não queria remarcar a audiência, falava que era uma implicação sua. E, assim, foi um momento turbulento na época, né? E aí, quando isso realmente implementou, né, passou a ser de forma 100% online. E aí, as audiências agora, elas são online. Se você quiser ir até o fórum presencial, é uma opção sua, que também o judiciário teve essa preocupação de entender que nem todo mundo gosta, né, do eletrônico. E se você quiser cobrar um processo, você também acessa um link, você fala direto com o cartório pelo computador. Então, você não tem mais necessidade de ir para o fórum para nada, praticamente, né? Isso tanto advogado quanto cliente, que você diz? Tanto advogado quanto cliente. Não precisa mais. Tudo é online. Hoje é assim, você entra com ação, já sai lá a data de audiência de conciliação. Se você não quiser que tenha uma conciliação, você peticiona, fala, não quero conciliação e tal. Aí marca a audiência de instrução direto, ou não marca também, que antes também não tinha isso. Antes, o procedimento era totalmente padrão, Código de Processo Civil ou Código de Processo Penal. Né? A gente entrava com ação, principalmente de processo civil. Tem que ter audiência de conciliação. Às vezes, você não queria audiência de conciliação, você não queria acordo, porque você já tinha tentado antes fazer um acordo e não conseguiu. Eles marcavam da mesma forma. Aí, quando começou a pandemia, que eles queriam agilizar, né, e fazer tudo mais prático mesmo, eles começaram a perguntar, mesmo em âmbito de juizado, se você queria ter audiência ou não. E aí, os processos começaram a ser julgados muito rápido. Então, foi assim, você entrava com o processo em 4 meses, você tinha sentença. Porque você impedia, né, de ter audiência, porque ninguém queria ter audiência. Porque, às vezes, você não tem ninguém para ouvir. Às vezes, você entrava com um processo totalmente documental. Você não tinha o que fazer. Era só o juiz julgar, né? Mas antes não existia isso. O juiz marcava audiência, às vezes marcava instrução para falar nada. Então, a gente pegava trânsito, ia para o fórum, sentava na mesa e falava, não tem acordo. Tá bom, aí você saía. Era isso. Né? Você ficava 5 minutos dentro da audiência, meia hora de trânsito, 40 para se arrumar. Aí você marcava com o cliente 1 hora antes para ele não atrasar. Esperava o juiz tomar o café, almoçar, né? Falar tudo, atrasava a audiência para você ficar 5 minutos dentro da sala de audiência. Fez de uma tarde, às vezes, inteira. Inteira, para fazer nada. E aí, conforme a pandemia foi acontecendo, né? O judiciário criou essa possibilidade de não seguir propriamente aquele rito do Código de Processo Civil de precisar ter audiência. Então, hoje ele pergunta, quero audiência? Não quero. Se você quiser audiência, tem que justificar. Entendi. A regra hoje é não ter, né? Então, se você quiser, aí você vai lá e fala, olha, preciso de uma testemunha que ela sabe, ela estava no local dia tal, tal, e por isso eu preciso que ela seja ouvida. Aí o juiz vai analisar se vai remarcar audiência ou não. Que se for de se achar também que é uma prova que não tem a necessidade, que ele consegue julgar sem ela, ele também não agenda. Então, isso pra gente foi, assim, uma coisa muito boa, porque agilizou, né? E facilitou muito. E para o cliente também, porque conforme a gente não podia mais se ver, né, para fazer qualquer coisa, não podia ter esse contato presencial, as pessoas naturalmente foram criando essa ideia de que precisava ser mais ativo no WhatsApp, precisava ser mais ativo online. Então, as pessoas que não tinham muito manuseio, eu vi que realmente se aprimoraram para conseguir se adaptar à realidade. Entendi. Então, ninguém mais tinha esse hábito. Eu continuei bastante tempo ainda com o escritório físico. Ninguém mais passava em escritório, ninguém queria marcar horário para ser atendido. Ninguém queria ir ao escritório. Ninguém. Assim, às vezes eu ficava 1 mês para atender uma pessoa presencial. Porque as pessoas simplesmente não queriam se dar esse trabalho de ir até o local. Se acostumaram tanto com a questão online que não tinha mais necessidade, né? E foi até por isso que eu resolvi fechar o escritório. Foi antes até de eu mudar de estado. Eu resolvi fechar antes porque eu vi que não tinha necessidade. Eu gastava de aluguel, contas, né? Enfim, várias coisas. E ninguém passava lá. As pessoas não tinham mais esse hábito.
Então foi criado esse hábito, graças a Deus, né? Porque é muito bom, né? A comodidade. Até assim, tem muita gente longe, até aqui de Friburgo. Hoje eu estou em outro estado, mas continuo com os clientes de Friburgo. Mas aqui eu já via, a pessoa vinha de Lumiar para ser atendida aqui comigo. Às vezes vinha lá de Cordeiro, Cantagalo, e não tinha necessidade, né? Você vê que hoje a gente consegue fazer uma videochamada e tá tudo certo. Fácil, no WhatsApp agora no botão, Exatamente. não precisa nem ter aplicativos instalados. Aí eu mando para elas os documentos online, elas visualizam ali, me mandam foto de tudo, eu mesmo já ajeito a claridade, já boto a nitidez para não ter problema. Mando também que a gente tem hoje aplicativos para fazer assinatura, né? Então a pessoa não precisa às vezes nem imprimir o documento, ela assina ali, eu já mando o link para ela, só clicar no link que ela assina. Então hoje está muito mais prático a vida do advogado e do cliente também, que não precisa mais se deslocar. E isso, por um lado, foi bom porque você acaba tendo mais tempo, e tendo mais tempo você pode ter mais clientes, né? Exatamente. E o cliente também não precisa ficar se adequando, né, a certos horários. Porque, às vezes, a pessoa ela trabalha até 6 horas, né? 6 horas, nós, naturalmente, já fechamos, já paramos de trabalhar. E aí, ela consegue ou do próprio trabalho, ou ela chega em casa rapidinho, liga a videochamada, tem um atendimento e está tudo certo. Porque se ela tivesse que deslocar até um espaço presencial, levar documentos em mãos, às vezes elas esqueciam os documentos que precisavam. Então, você consegue fazer até uma triagem, né, de atendimento para depois ela te mandar as fotos que você precisa de forma mais tranquila. Entendi. Tem um movimento acontecendo desde a pandemia que eu tenho percebido, acredito que você também, que é as profissões online, que é praticamente, tipo assim, tem um advogado e tem um advogado online, tem um nutricionista e tem um nutricionista online. Isso é uma coisa que eu que estou falando aqui agora. Por que eu estou falando dessa forma, como se estivesse separando? Porque tem um nutricionista que está ali atuando dentro do consultório, beleza? E tem um nutricionista que ele só fica ali passando dietas, às vezes é uma moça muito bonita, um cara bonitão, então ele fica ali passando algumas receitas de dieta, olha, esse alimento ele causa isso no nosso organismo e tal. É um nutricionista de qualquer forma, só que ele não atua, muitos estão assim, já não atuam diretamente com o paciente ali. Ele fica só ali no Instagram. Aí ele cresce o número de seguidores, empresas começam a buscar. Querendo patrocínio, como e daqui a pouco ele nem atua mais na profissão dele, de tanta publicidade que faz. Então, exatamente, ele não atua assim diretamente, mas ele tem ali a marca de suplemento, a marca a roupa de ginástica e tal, né? Então, eu vi isso com um nutrólogo, psicólogo, o pessoal falando de terapia de uma forma geral. Tem muitas profissões que estão assim. E eu já vi advogados assim também. Lógico, não a ponto de saber se ele atua diretamente ou não na área. Eu acredito que atua, porque acho que vale muito a pena ainda, né? Sim. Mas você acha que tem acontecido muito esse movimento da galera que se forma em direito, aí às vezes... Pode ser que esteja atuando há muito tempo, pode ser que não. Às vezes é recém-formado, né? Difícil saber. Mas essa galera que está imigrando, só falando sobre leis, ela pega um tema, tipo assim, trabalhista. E eu vejo muito no TikTok, no Reels também, só dicas ali. Se você está no processo trabalhista e tal, a pessoa começa a monetizar ali e fala, vou trabalhar para quê? Estou monetizando aqui dentro de casa. Mas você tem visto isso acontecer? O marketing digital, ele cresceu muito com a pandemia, né? Porque as pessoas não podiam se ver. Então, essa questão de cartão de visita foi se perdendo, que antes a gente fazia aqueles 1000 cartõezinhos e ia entregando e tal. Então, como você não podia ter contato com as pessoas investiam muito nessa questão do conteúdo, né? Eu sempre quero ver conteúdo que eu sempre gostei de, assim, ter um quê de ensinar. Eu gosto de passar informação para as pessoas. Então, eu, particularmente, não visava muito monetização ou questão de crescimento do Instagram, porque eu sabia que eu não ia conseguir dar conta da quantidade de pessoas que iam chegar até a mim, porque eu já sempre tive muito cliente. Então, para mim ia ficar um pouco turbulento, mas eu gostava de fazer. Aí eu tive até um vídeo que viralizou, deu 1,5 milhão de visualizações, uma chuvarada de... Nossa, meu celular não parava 1 minuto, aquilo já me deixou super nervosa. Porque eu queria, as pessoas mandavam dúvidas, eu queria responder, e não conseguia, não dava tempo. Aí depois os comentários somem, parece que a partir de tantos comentários você não consegue mais ver direito. Aí você perdia o comentário para responder, era uma coisa muito doida. Mas tem gente que produz conteúdo realmente para monetizar, para poder viralizar. Tanto que tem muita gente no direito que eles usam de piadinhas, né? Eles não falam, às vezes, coisas muito úteis. Eles ficam falando mais memes mesmo, falando até mal da profissão de uma forma irônica, né? Para poder viralizar. E aí viraliza e acaba parando um pouco, né? Largando um pouco a advocacia, deixando de lado. Porque é difícil você ter tempo, né? Eu sempre falo isso, as pessoas criticam. Mas quem tem muito tempo para produzir não está trabalhando. Porque exige de você muito tempo. Exige. Porque hoje a gente tem uma questão de edição
que tem que estar muito chamativa, muito bem feita, tem que estar tudo perfeito para aquilo ali te prender. Que antes não, quando a gente começou a produzir conteúdo, uns 5 anos atrás, você botava lá no feed, que era 1 minuto ainda, a pessoa olhava, não estava se importando com aquele jogo de coisa, aquela luz, né? Aí bota a legenda, aí a legenda vai sumindo. Não tinha isso. Era qualquer coisa que você fizesse, você podia gravar em 5 minutos. Agora, hoje não. Era o conteúdo que importava, né? Hoje tem essa questão do Reels, né? Você tem que prender 10 segundos, porque aí se você prender 10, você joga para mais 1000 contas, aí você pega a hashtag de alguma coisa e vai expandindo. Então, você tem que focar mais no visual ali da situação, de prender a atenção da pessoa do que no próprio conteúdo. Às vezes a pessoa tá viral e não tá nada de útil no perfil dela. Nada de útil. A gente vê muito isso. No direito, então, nossa, cada página que eu fico assim, meu Deus. Não dá nem para entender o que ela quis dizer no conteúdo dela. De tão rápido que ela colocou uma música viral de 3 segundos e pronto, aquilo viralizou, 1 milhão de visualizações. Uma palavra-chave que ela utilizou logo no início daquele vídeo ali, que prendeu a atenção, te atraiu, mas ela não desenvolveu o raciocínio ali. Não desenvolveu. Aí Já você vi muito isso. Não entende nada. Aí você vai ler a legenda, não tem legenda. Aí a pessoa começa a comentar. Aí o comentário dá engajamento e é isso que ela quer. É isso. O que eu vi foi uma estratégia que tem uns caras utilizando em alguns segmentos, que é dar informação errada, porque as pessoas vão nos comentários corrigir. Ou você escreveu um título errado, alguma coisa assim com erro de ortografia. Aí eu fico assim, gente, não é legal, sabe? Porque quando você tem... Aí eu que eu viralizei, eu vi isso, o celular não para, você fica nervoso ali. E assim, às vezes a pessoa tá te criticando, tá fazendo uma ameaça pra você de alguma coisa que você falou errado. Aí você fica meio preocupado se a pessoa vai levar aquilo a sério, se não vai, você não sabe se bloqueia, se denuncia, se você apaga o conteúdo. É a coragem de internet. É muito complicado. E hoje as pessoas estão muito assim, se escondendo atrás das telas. Então a pessoa joga hate de graça em você, à toa, por qualquer situação que você fale errado. As pessoas não têm mais paciência de falar assim, ela foi lá, fez um conteúdo legal, não falou tudo, porque não tem como você falar tudo em 2, 3 minutos. Não, por que você não falou isso? Por que você botou aquilo? Você está ensinando a pessoa a fazer uma coisa para prejudicar a outra. Né? Então as pessoas já vão ali numa Sede série de sangue, né? Eu fico assim, gente, para quê? Né? Uma coisa assim. E até para você criar conteúdo hoje, você tem que ficar pensando nessas coisas. Porque será como que ela vai interpretar isso aqui? Como que ela vai absorver essa informação? Será que eu estou passando o que eu realmente quero, né, com esse conteúdo? Principalmente no direito, porque você sempre tem 2 lados. Aí, o vídeo que viralizou meu foi falando sobre dívida. De como as pessoas ignoram as dívidas porque acham que nunca vão sofrer nenhum ato de constrição nos bens dela, quando a pessoa não tem bens, né? Aí eu falei sobre essa questão de suspender carteira de habilitação, passaporte. Nossa, foi tanto hate em cima de mim. Mas muito comentário bom e muito hate, né? Porque as pessoas falam assim, a gente que já tem dívida, você está querendo prejudicar mais a gente ainda. Mas a pessoa não está preocupada em dever. Ela está preocupada se aquilo vai atingir ela, mas dever ela não está preocupada, né? Aí quem achava legal, aí ficava lá, nossa, que bom, não sei o quê, tem uma pessoa devendo pensão há não sei quantos anos e fica aí passeando, viajando. Então, você sempre tem 2 lados, né? E foi um conteúdo bem rápido, que eu botei ali rapidinho. Os advogados adoraram, porque pegaram ali uma informação legal. Depois você me manda. Vou te mandar. Aí, assim, foi, sei lá, 50 mil compartilhamentos, não sei quantos mil curtidos, uma coisa de doido. Aí eu fui fazendo, eu falei, nossa, vou parar um cadinho que meu celular não parava. Aí eu fiquei, assim, uns 2 meses sem publicar nada, porque o vídeo estava entregando muito Traumatizou, ainda. Letícia? Traumatizei. Aí, depois dessa questão do golpe do advogado, eu tranquei também meu perfil, eu falei, não quero mais. Entendi. Porque, assim, é uma proporção, a internet dá uma proporção muito grande. E às vezes a gente não está preparado. Eu não estava preparada para receber tanta atenção no meu perfil. Do nada, né? Do nada, porque eu sempre eu faço conteúdo desde 2017, 2018. Fico lá publicando umas coisinhas que eu acho interessante. Às vezes tem um tema que está em alta, falando no Jornal Nacional sobre alguma coisa. Eu vou lá, explico uma coisa, como teve a questão da CPI, das Bet, Virgínia e esses influenciadores. Eu falei como é que funcionava a CPI. Assim, de forma tranquila, só para dar uma informação. Né? Nem visão do seguidor, captação, enfim, só para dar uma informação.
E aí eu fui dar uma informação sobre uma questão que eu estava fazendo num processo. Falei, vou falar sobre isso. Pronto, 1,5 milhão de visualizações. Falei, meu Deus, não estou preparada para receber essa atenção excessiva. Sim, sim. É muita loucura, a gente tem que pensar muito. Tem muita gente que quer, mas às vezes nem pensa nisso, né? Você tá psicologicamente pronto, você tá no momento daquilo também, né? Eu já super ocupada, cheia de coisa pra fazer, eu toda hora olhava o celular, aí o celular toda hora vibrando, eu achava que era alguma coisa importante, era comentário, curtida, compartilhamento. Aí as pessoas me mandavam meu direct lotado, com perguntas, eu tenho um processo de tanto, será que eu posso fazer isso? Gente, eu não sei, tem que perguntar para o seu advogado, não é? Aí, assim, muita pergunta, eu não conseguia muito responder todo mundo. Levei, assim, uns 15 dias para conseguir responder todo mundo que me mandou mensagem, todos os comentários. Você respondeu, galera? Respondi todo mundo, porque minha consciência não deixava eu deixar a pessoa com dúvida. Eu também não gosto, não. Não consigo. Aí a pessoa botava lá, às vezes mandava aquele textão, você vê que ela tá precisando de uma orientação, eu não consigo deixar ela sem orientação. Pelo menos para direcionar, né? Eu não conseguia. Eu ficava nervosa com aquilo, eu ter que responder essa pessoa. Agora, Letícia, a gente está chegando à fase final da entrevista, mas tem algo que eu queria perguntar para você ainda. Se você contou sua trajetória, achei bem legal. Você passou por essa transição da pandemia de ir para online. Você disse que não atua tanto no online porque você já tem uma carteira de cliente legal e esses clientes fazem esse boca a boca. Beleza, entendi. Mas se fosse hoje, a Letícia se formou agora, está começando agora, qual caminho que você acha que você ia querer percorrer? Você acha que você ia, de repente, investir mais no online, ia focar um pouco mais em construir essa carteira, porque você se sente confortável? Eu ainda invisto no online, mas mais em relação às stories. Eu gosto mais de mostrar a minha rotina do que ficar fazendo conteúdo. Porque eu acho interessante essa conexão, porque as pessoas não sabem muito bem como é que é o dia a dia, né? Então, eu gosto de mostrar uma coisa ou outra, às vezes eu falo no próprio Stories, e eu acho que prende, às vezes, mais a atenção do que você fazer um conteúdo. Porque o conteúdo hoje tem tanta questão de algoritmo e tanta questão de entrega, que se você não patrocinar o conteúdo, às vezes não vai ter uma boa entrega, né? E eu acho que o Stories, ele capta clientes de forma efetiva. E o conteúdo, ele te gera perguntas, não necessariamente a pessoa vai te contratar. Então, bacana. É bom você fazer um conteúdo para você estar ali construindo uma imagem de que você sabe alguma coisa. Mas você tem que investir realmente na parte da confiança da pessoa ver que você sabe fazer o trabalho. E, às vezes, isso não é no conteúdo. Às vezes, num story, você falando sobre alguma coisa rápida. Peguei um processo aqui e tal, e assim, sem citar nome, sem falar muita informação, porque, às vezes, a pessoa não quer que você conte aquilo, né? E a solução que eu quero fazer é isso, isso e isso. Hoje eu estou trabalhando aqui igual eu botei essa semana, no contra-razões de recurso nominado. Recurso nominado é X, contra-razões é isso. Uma coisa assim mais simples, mais solta e mais leve do que você propriamente chegar e falar de uma coisa que ninguém nunca ouviu falar, né, em termos técnicos, do que fazer um conteúdo só assim. Então, acho que você tem que mesclar um pouco, porque o algoritmo hoje, ele é muito específico, né? Cada rede social é um algoritmo diferente. Então, se você pesquisa muito uma coisa, às vezes não vai aparecer advocacia para você, porque às vezes você nunca pesquisou nada sobre direito. Então, às vezes, você vai entregar o seu conteúdo específico de advogado para outros advogados e não necessariamente para um cliente. Então, para você ter clientes, é melhor você investir em você, né, na sua imagem e na parte realmente de histórias do seu dia a dia. E se você não tiver nada para mostrar, você inventa coisas para mostrar. Eu vou pegar essa dica. Você inventa coisas para mostrar, porque é melhor. Né? Porque você cria ali, poxa, a pessoa está sempre trabalhando, a pessoa está sempre... Igual assim, eu publiquei stories vindo para cá, do avião, a pessoa já pensa, foi passear. Não, vim trabalhar. Outro dia eu tô lá, no computador, fazendo uma coisa, fazendo outra. Então, a pessoa já vê que eu tô sempre ali, fazendo por onde. E por isso nunca me faltou cliente. Eu recebo muita demanda do Instagram. E não preciso fazer necessariamente um conteúdo, ficar todo dia ali falando sobre um direito específico. Entendeu? Porque hoje você realmente precisa investir na parte do conteúdo para chamar atenção. E o Stories é uma coisa mais solta que você não precisa se preocupar tanto. Então, às vezes, é mais fácil. Você não tem ainda uma segurança financeira para ficar investindo em marketing, investindo em patrocínio, e você investir primeiro nos seus stories, de ser conhecido por ali, né? E na captação boca a boca mesmo, de ser assim mais extrovertido, né? Todo mundo que eu conheço sabe que eu sou advogado, que eu já chego, já falo, e qualquer lugar que eu vou, eu já dou um jeitinho de introduzir o assunto para a pessoa saber, né? Então, tá sempre aí. Você aproveita a oportunidade, né? Eu sei como é que é isso. Aproveitando a oportunidade, porque eu acho mais simples do que você visar, né, essa parte só de internet. A internet é muito boa, é muito importante. Você ter ali o posicionamento, você ter ali
um conteúdo, você ter um stories trabalhado, um perfil organizado, mas não ser só isso, né? Porque a gente também é humano. Então, você também pode postar. Você foi viajar, bota a sua viagem tranquilo, vai lá, vive sua vida normal. Porque você também é pessoa e você também é trabalhador. Então, a gente, às vezes... Eu vejo muito perfil, assim, totalmente formal, né? O advogado lá, com aquele terno, aquela luz escura. Aí, a pessoa não vai querer seguir, porque é uma coisa só de conteúdo. Imagina algo muito técnico, né? Muito técnico. Isso só vai atrair outros advogados que querem dicas de coisas para ele trabalhar, né? Eu tirei, depois dessa questão do golpe, eu tirei todos os advogados, tirei mais de 3 mil advogados que me seguiam. Porque eu falei, gente, se estão pesquisando meus processos, são advogados. E quem pegou minhas fotos foram advogados, não foi pessoas aleatórias. Eu tirei, porque aí eu vi quanto advogado que me seguia para absorver conteúdo para trabalhar, e não necessariamente cliente, né? Então, a gente tem que pensar nisso, já que se o conteúdo não está direcionado muito a pessoas que querem aprender com você e não contratar você. Bem pensado. Dica valiosa, hein? É. Eu gostei dessa outra dica que você deu também, que eu acho que vale para toda profissão, que eu, como consultor, posso aplicar para minha vida também. E a gente tem que falar o que a gente faz, né? Tem que falar. A gente tem que falar em qualquer oportunidade. Eu acho que a maior lição, a gente, inclusive, a grande referência nisso é o pessoal do CrossFit, né? Como é que você sabe quando uma pessoa treina CrossFit? Não precisa, ela já chega, a primeira coisa que ela fala. O CrossFit, inclusive, é ótimo para você fazer amizade e trabalhar a ser extrovertido. Porque é uma aula totalmente coletiva, né? Eu faço CrossFit. É uma aula totalmente coletiva e as pessoas são muito abertas. Sim. Então, você vai ali e expande. Eu tenho muito cliente lá da parte do CrossFit. Porque o pessoal vai confiando em você, vai criando intimidade. E você vai trabalhando também que você precisa do outro para fazer uma dupla, para treinar junto, para te estimular, né? Coisa que, às vezes, em outro tipo de academia você não vai ter. Numa musculação, você não fala com ninguém, né? No exemplo. Mas particularmente eu gosto, não. Musculação, ninguém conversa com ninguém, ninguém fala com ninguém, nem muito mais um bom dia, uma boa tarde, olha lá. É porque eu não gosto de musculação, faço por necessidade. Então, para me motivar, eu preciso de um rock tocando um barulho, né? Então, o rock, se não estiver ligado ali, aí eu tiro o fone, tá tocando Gustavo Lima, pra mim não dá. Entendeu? E a academia tem isso, né? Cada dia toca uma coisa diferente pra agradar todo mundo, né? Mas, em geral, são coisas que não tem muito a ver, então... Pois é. Eu tenho que me isolar ali. Então, não sou antipático. Teve uma senhora, cara, foi muito legal. Ela, menino, é você que apresentou o programa tal? Pô, parece muito com você. Eu falei, não, sou eu. Ela, nossa, mas você fala tanto lá no programa aqui, você nunca me deu nem bom dia e tal. Eu falei, não, porque eu chego, normalmente é o único tempo que eu tenho pra ficar sozinho e tal. Conversei com ela, dei uma atenção ali. Aí, não, vou continuar te assistindo e tal, mas conversa mais com a gente e tal. Tem muito isso, né? Letícia, infelizmente chegou ao final da nossa entrevista. Sempre que você vier em Friburgo, tá? Sinta-se bem-vinda. Já veio até de uniforme, já veio de verde aqui, né? Toda a temática aqui. Então, muito obrigado. Vou fazer um cartãozinho de fidelidade depois, tá? Para você poder continuar frequentando aqui nosso estúdio. Será sempre muito bem-vinda, sempre para compartilhar esse conhecimento com o pessoal também. Dicas muito úteis hoje. Gostei muito dessa entrevista, mais até do que da última, né? Que a gente pôde aprofundar um pouco mais. Acho que quebrou o gelo também na primeira ali. Sim. Então hoje eu senti que você ficou muito mais à vontade também para falar. Mas é isso, seja sempre muito bem-vindo, tá? Deixa o seu contato pro pessoal, se você quiser, claro. Quer deixar o Instagram, o WhatsApp, alguma coisa? Posso deixar o Instagram Pode. E o telefone também do WhatsApp, que Perfeito. É o meu único, tá, gente? Não é golpe. É meu DDD 22 ainda, telefone 99-921-9777. Meu Instagram é Letícia Dutra, advogada, que hoje está fechado, mas ainda aceito algumas pessoas. Beleza. Perfeito. Bom, pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final. Sempre peço para você que está assistindo pela TV, que é a maior parte da nossa audiência, que entre no celular rapidinho, se inscreve no canal. Né? É uma forma muito positiva que você tem de dizer que está gostando do nosso trabalho, de dar esse feedback para a gente. Tá bom? Muito obrigado. Lembre-se que sucesso é uma questão de decisão. E vejo vocês semana que vem. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.